E aí, gente, plena e analisada, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da série Pais e Filhos, que nós estamos fazendo agora no mês de outubro de 2023. E hoje eu quero falar com vocês sobre limites, tá? Lá no meu Instagram tem um monte de pequenos videozinhos e um deles é sobre limites. Nós vamos falar isso por quê? Porque o foco nesse mês é justamente na pais de filhos adolescentes. E filhos adolescentes, eles sempre eles vão ter uma tendência maior sempre a quebrar limites e expandir limites. E você como pai, você como mãe, você é um direcionador desse novo adulto, você precisa entender essa diferença, tá? Por quê? Porque qual é a diferença entre quebrar limites e expandir limites? O quebrar limites ele tem uma base de rebeldia ou uma base de curiosidade. Já expandir limites tem uma base de direcionamento. E nós vamos sempre optar por qual? Expandir limites. Você como pai, você como mãe, eu como mãe de adolescente, nós vamos sempre optar por expandir limites, tá? E por que eu resolvi abordar esse assunto? Porque muitas vezes a mãe, quando o filho, a mãe ou o pai, né? Mais a mãe que reclama. Quando o filho entra na adolescência, eles começam a ter calafrios. Por quê? Porque o filho começa agora a falar não, ele começa a questionar, ele começa a fazer um monte de merda, né? Que é o que os pais mais têm medo. Então, é filho que às vezes pula a janela quando a mãe, o pai não deixa eles ir em algum lugar. Eles saem da escola e pira a escola, ou eles fazem... Vocês devem conhecer histórias de filhos adolescentes que pegou o carro do pai e aí saiu uns, né, dão uns rolê aí, nada acontece, outros já são presos, ou então bate o carro. Por que isso tudo acontece? E aí a mãe, o pai coloca a mão na cabeça e se pergunta: onde foi que eu errei? Por que isso está acontecendo comigo? Será que eu mereço? Será que eu sou um pai tão ruim, uma mãe tão ruim para merecer esse tipo de comportamento? Na verdade, os seus filhos, eles estão o quê? Querendo expandir os limites. E muitas vezes, alguns filhos, por excesso de permissão, outros por falta de permissão, eles vão optar. Qual que é o caminho do meio? O caminho do meio é você como pai, você como mãe, entender que essa fase vai chegar, que essa fase vai aparecer na vida dos seus filhos e você precisa preparar esses filhos para essa fase da expansão de limites. Inclusive, não só para entender essa necessidade de expandir os limites, mas para buscar de uma forma, vamos dizer assim, mais segura a expansão desses limites. Mas, Violeta, eu não entendi ainda. Bom, os pais, principalmente quando os filhos eles entram na adolescência, eles ficam mais questionadores. Alguns pais eles têm a tendência de segurar os filhos o máximo que eles podem. Então, os limites começam a ficar muito mais rígidos dos pais. Eles têm como, já que meu filho está entendendo sobre algumas coisas, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o celular, ou eu vou cortar a internet, ou eu vou... Claro, todos os filhos, quando eles estão embaixo da nossa jurisdição, vamos dizer assim, debaixo do nosso teto, eles precisam obedecer limites. Só que, às vezes, tem pais que eles deram uma infância para essa criança à la vontade. E o que é uma infância à la vontade? Sem limites muito claros. Por quê? Porque geralmente a criança estava ali embaixo do seu nariz, a mãe colocava a criança lá na escolinha, ia buscar só no final da tarde, era período integral. Então a mãe e o pai não participou ativamente do crescimento desta criança. Só que agora é adolescente, já não tem mais escola, tempo integral, não tem a babá para segurar esse adolescente. Então é a hora que esse adolescente ele se vê nas próprias... sob os seus próprios cuidados, muitas vezes. Então o pai e a mãe pensam assim, pô, já tem 14 anos, já tem 15 anos, vamos fazer o seguinte, a gente vai trabalhar, ele pode ficar sozinho em casa, é a hora que começa a dar merda. Por quê? Quando criança, não tinha esses limites claros, não tinha esse acompanhamento. E agora, ele vai, né, como entra a razão, como entra a sexualidade, ele começa a se questionar, por que meu pai e minha mãe não deixam eu fazer o que eu quero fazer, né? Porque antes ele estava ali longe dos olhos dos pais.
Então, muitas vezes o pai e a mãe não participou desse processo de pôr limites no filho. Quando a adolescência chega, dá um tapa na cara de todo mundo. E esse adolescente agora começa a se expor a situações onde ele tem essa curiosidade da vida, sobre a vida, curiosidade sobre as coisas. Então, como seria dirigir? Como seria dormir na casa do namorado? Como seria fugir no meio da aula? Como seria transgredir? Porque muitas vezes a transgressão faz parte da construção de individualidade desse adolescente, né? E ele já tem uma tendência a ser mais, vamos dizer assim, mais curioso ou mais inquisidor, ou seja, de querer ter suas próprias ideias. E se você é pai ainda de crianças pequenas ou até de adolescentes, vou te indicar o e-book onde você começa, você como pai, como mãe, consegue olhar para o teu filho já só pelo formato do corpo dele, identificar qual é o melhor caminho, porque cada filho, ele funciona de uma forma diferente, assim como você, seu marido, né? Todas as pessoas ao seu redor funcionam de forma diferente. Nesse e-book eu ensino como você consegue olhar para o corpo dos seus filhos e ter um mínimo de direcionamento de como aquele indivíduo funciona. Mas vamos falar sobre a expansão de limites? A expansão de limites, ela acontece quando o pai e a mãe já está preparado para essa fase, o adolescente já está preparado, por quê? Porque a mãe e o pai passaram a infância inteira, olha, um dia você vai crescer, um dia você vai morar longe da gente, um dia você vai estudar fora, um dia você vai encontrar uma pessoa e vai se apaixonar e vai querer casar com ela, ou um dia você vai ter que escolher uma profissão, é bom você ter dinheiro, é legal você ter a sua turma, é legal você ter as suas opiniões, tá vendo que é bem diferente? Então o adolescente por si só, quando ele entra nessa fase, ele sabe que quando ele precisar expandir os limites dele, ele vai ter um apoio e ele não vai ter uma oposição. Uma diferença também grande entre quebrar limites e expandir limites é que no quebrar a gente segura demais, é tudo muito rígido. Pega água, coloca água na mão. Os nossos filhos são líquidos, ainda mais hoje, na sociedade de hoje. Quanto mais você segura, mais ele vaza pelos dedos. É que nem segurar areia. É a mesma situação. Então, se você tiver técnica, colocar a mão certa, você consegue transportar até por um período água. Ou, se você segurar a areia de forma carinhosa, essa areia vai continuar na sua mão. Então, tem aí uma discrepância, ou seja, uma diferença entre o comportamento da mãe, dos pais, né? O comportamento desses filhos adolescentes. Você como mãe, você como pai, precisa se preparar para expandir, ajudar os seus filhos a expandir os limites deles, tá? Então, antes você fazia o quê? Você comprava a roupa deles. Agora, que tal você abrir uma conta para eles, colocam dinheiro e faz com que eles escolham, eles tenham essa experiência da compra, do manuseio do cartão, do cuidado com a conta bancária, tá? Hoje, vários bancos têm essa opção de conta bancária para crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Claro, com cartões que o pai e a mãe recebem mensagens quando tem alguma transação bancária, para vocês também não serem pegos de surpresa, não é assim também, porque às vezes, de repente, você que tem uma tendência a ser mais controlador, um pai e uma mãe controladora, você escuta o que eu tô falando e acha um absurdo o que eu tô falando. Ah, você fala isso porque você é permissiva, você fala isso porque você não sabe como que tá a juventude hoje. Eu sei sim, eu lido, eu tenho filho adolescente, né? Mas existe todo um processo desde que o seu filho nasce para chegar nesse momento. É que nem o passarinho, ele criou um monte de pena, agora ele vai querer voar. Faz sentido você segurar esse passarinho no ninho? Não, não faz sentido, né? Porque um passarinho que ele tem penas agora para voar e você segura ele no ninho, provavelmente o que vai acontecer? Essas asas vão atrofiar, os pezinhos talvez atrofiem. Então, por isso que muitas vezes nós encontramos aí esses marmanjos de 30, 35, 50 anos que ainda se comportam como adolescentes. Por quê? Porque o pai e a mãe, ao invés de expandir os limites desse filho, o que o pai e a mãe fez? Segurou.
Por quê? Porque esse filho provavelmente faz parte de uma necessidade dos pais, do casal ou da mãe. E para isso eu vou deixar um vídeo aqui, que é o vídeo anterior a esse, onde nós falamos sobre isso. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Se você quiser entender um pouco mais, se você quiser conhecer sobre adolescência sistêmica, sobre como conversar sobre vários assuntos, você pode clicar aqui na descrição. Tem o meu treinamento para adolescentes, que se chama Transformação Adolescência. É um treinamento excelente, tanto para adolescentes quanto para os pais. Os pais podem, inclusive, assistir. Não vou dizer assistir juntos, porque adolescente odeia esse tipo de coisa. Adolescente precisa de espaço, ele lembra que ele está construindo a sua identidade, e nem todo adolescente tem estômago para assistir um vídeo, um curso, alguma coisa com os pais. Mas os pais assistem, os filhos assistem no celular deles, tá? Vou deixar o link aqui e espero vocês para o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever no meu canal, tá? E envia para alguém, para um adolescente ou para uma mãe de adolescente que está bem perdida. Espero vocês. Tchau.